Você já deve ter visto por aí prédios residenciais com antenas de telefonia celular instaladas lá em cima. Fica fácil pensar na melhoria de sinal nos telefones, mas o que pouca gente sabe é o risco que essas antenas oferecem e que o morador pode se opor à instalação delas. Maria Luísa encontrou um apartamento do jeito que desejava. Parecia que a oportunidade tinha caído do céu. Mas seria justamente de cima que viria o problema. A documentação estava toda correta, o imóvel estava regularizado, estava no nome do proprietário, tudo correto, a gente não entendia o motivo. Então fomos até o edifício procurar qual era o problema para saber se a gente compraria o imóvel ou não. Por fim, descobrimos, o porteiro nos contou que ia instalar uma antena de celular, mas ele contou como se fosse uma coisa boa. Olha, vai instalar uma antena aqui e vai reduzir o valor do condomínio, então é bom a senhora comprar o apartamento. A gente falou, obrigada. Maria Luísa desistiu da compra depois de pesquisar e descobrir os danos que a radiação das antenas pode provocar. A promessa geralmente é de lucro, baixando a cota de condomínio, o que o advogado aponta ser ilegal. Há a questão também, que a Receita Federal, ela tributa os proprietários, de acordo com a fração ideal, com relação à locação da antena. Então, se o prédio tem, por exemplo, 20 apartamentos, o aluguel é R$10.000, o fisco vai tributar no imposto de renda R$500 por apartamento, pelo proprietário. E se por acaso o condomínio abaixar a cota do condomínio, esse uso é irregular porque beneficia o inquilino e prejudica o locador. A instalação das antenas de telefonia pode desvalorizar o imóvel e ocultar problemas graves. A preocupação com o bem-estar está presente em estudos internacionais realizados na Alemanha e em Israel, mas foi a pesquisa realizada por uma brasileira que apontou que a radiação emitida pelas antenas pode ser danosa para a saúde dos moradores daquele prédio e também dos vizinhos. A colocação de antenas é um risco para a saúde humana. Antenas devem ser colocadas, no mínimo, a uma distância de 500 metros onde haja ocupação humana. Os limites de segurança adotados pela Anatel não são seguros, pois só consideram os efeitos térmicos. As diretrizes atuais são milhares de vezes maiores do que o nosso corpo suporta. O doutorado da engenheira foi publicado em uma revista internacional. Em uma entrevista, ela falou sobre o estudo e a descoberta das taxas de mortalidade envolvendo pessoas que vivem próximas das antenas na capital mineira. Não é achismo, é pesquisa onde a taxa de mortalidade por câncer em Belo Horizonte foi maior nas proximidades das comunidades que estavam com as antenas, próxima a essas antenas. Então nós fizemos a taxa de mortalidade dentro do raio de 100 metros, 200 metros, 300 metros, 400, 500 até 1.000. E num raio de 500 metros, essa taxa foi maior. A taxa de 100 metros foi maior, depois foi decrescendo 200, 300, 400, 500. A partir de 500, a taxa já foi praticamente nula. O advogado alerta que, para evitar que a instalação aconteça, o morador precisa agir com rigor jurídico. Ele deve, no caso, procurar um advogado para notificar o condomínio e impedir a instalação de imediato. Então, quanto mais cedo ele agir, melhor. Então é interessante que ele acompanhe todo o processo para não ser surpreendido, porque de acordo com o artigo 1351 do Código Civil, a votação para a instalação de antena, no caso, vai modificar uma área comum. A modificação da destinação do imóvel exige votação unânime. Então ele tem direito de ser ouvido e não pode o síndico criar uma situação de impedir que a pessoa venha tomar conhecimento dessa deliberação. Os ocupantes de imóveis vizinhos, sejam eles comerciais ou residenciais, também podem recorrer à justiça contra a instalação. Ações arbitrárias do síndico podem ser punidas de forma severa. Na prática, no artigo 1348 do Código Civil, fala que o síndico representa o condomínio e compete seguir a lei e as deliberações da Assembleia. Se ele fez uma locação sem que haja aprovação correta na Assembleia, ele pode responder por excesso de mandato. A situação concreta que nós temos conhecimento, de síndico até recebeu uma remuneração obscura da empresa para fazer locação contra a vontade dos condôminos. Então, nesse caso, ele pode vir responder por perdas e danos, até por danos morais, dependendo. A Maria Luísa deixa o alerta. Não acredite na promessa da companhia telefônica, porque ela não te fala
todos os contras. Ela não te expõe à realidade da radiação, da exposição à radiação. Isso é muito sério. E na época que aconteceu comigo, não era esse 5G que vem agora. Na minha época eu acho que era o 3G, era o 3G ainda. Então não estava nem... Porque agora o 5G, a radiação é muito superior.